Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18. A armadura de Deus. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Então nós lemos aqui essa carta aos Efésios, e se nós observarmos bem nessa carta aos Efésios, Paulo, ele declarou que era prisioneiro na época em que ele escreveu esta epístola aos Efésios. Se nós lermos nos primeiros versículos do capítulo 3 e do capítulo 4, Paulo, ele começa declarando ser prisioneiro. Efésios, ele pode ter sido escrito durante a primeira vez que Paulo ficou preso em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo. Então, meus irmãos, Paulo, não diferentemente de todas as outras cartas que Paulo escreveu, ele separa essa carta aos Efésios em duas partes. A primeira parte, que começa do capítulo 1, o capítulo 2 e capítulo 3, Paulo, ele vem falando para aos irmãos gentios, para os santos em Cristo Jesus. Paulo, ele vem falando do grande amor de Deus e de como ele nos amou e como ele manifesta esse amor. Como ele manifestou esse amor, nos escolhendo antes mesmo da fundação do mundo, nos resgatando, meus irmãos, da condição de mortos. E se nós observarmos a segunda parte dessa carta, Paulo separou do capítulo 4, 5 e 6. Paulo nos desafia, meus irmãos, e nos mostra como nós devemos viver esse amor que Deus conferiu sobre nós. Então Paulo agora, no capítulo 6, ele deixa as suas últimas orientações, falando sobre as armaduras de Deus, ou melhor, sobre a batalha espiritual que vivemos. E nós temos que entender, meus irmãos, que há sim realmente uma batalha espiritual. Há sim também um mundo espiritual batalhando, pelejando. E de acordo nas orientações anteriores que Paulo já tinha dado aos irmãos, nesse capítulo 6, Paulo, ele deixa também palavras de fortalecimento. Por exemplo, no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, Paulo, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no versículo 11: e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Ou seja, Paulo está dando essas orientações: meus irmãos, fiquem firmes. Ou seja, não vacilem, fiquem firmes. Porque, vejamos o que ele disse a partir do versículo 10 ao 13. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Esta é a orientação de Paulo neste momento. Que nós venhamos permanecer firmes, ficar firmes no Senhor. E Paulo aqui ele está dizendo, vocês precisam ficar firmes no Senhor. E ele vai apontar, meus irmãos, nos versículos mais à frente, algumas razões porque nós precisamos ficar firmes no Senhor. Por que é que nós devemos ficar firmes em Deus? A primeira razão que Paulo colocou aqui, meus irmãos, é porque existem ciladas do diabo contra nós. E existem, meus irmãos, armadilhas que o diabo prepara para que nós realmente possamos cair. Existe sim ciladas do diabo contra nós, armadilhas do diabo contra nós. E Paulo ele orienta que nós temos que permanecer firmes, ficar firmes. E aonde é, meus irmãos, que você acha, você que está aqui, você que está acompanhando online, aonde é que você acha que o diabo ele vai atacar? O diabo ele vai atacar realmente na sua fraqueza. É na sua fraqueza, na parte mais fraca do seu ser, que o diabo ele vai atacar. Ou talvez na área onde você pensa que você é forte. É lá onde o diabo ele vai atacar. É lá onde o diabo ele vai lançar ciladas. É lá onde o diabo ele vai lançar armadilhas para que você venha cair. É nessa área que você diz, não, essa área eu sou forte. Nessa área pode vir que eu estou forte. Aí é nessa área, que é onde você pensa que você é forte, que o diabo vai lançar ciladas. Então meus irmãos, você não pode ficar com medo dos demônios. Há uma batalha assim no mundo espiritual. E você não pode ficar com medo do demônio. Tem quantos mulheres e homens de Deus que são eleitos, predestinados pelo Senhor, entenderam que foram regenerados por Deus, mas ainda tem medo de demônios. Se uma pessoa se manifestar, a pessoa, em vez da autoridade de Deus dizer saia em nome de Jesus, a pessoa corre com medo, vai chamar o pastor, vai chamar o obreiro. E o papel do eleito, meus irmãos, não é ficar com medo do diabo. Não é você ficar com medo das ciladas, das armadilhas que o diabo tem feito, lançado contra você. Mas é você, meu irmão, estar preparado contra essas armadilhas, contra essas ciladas que ele tem preparado para nós. Nós temos que entender, meus irmãos, que há de fato um mundo espiritual e de que há demônios. E que a intenção deles, meus irmãos, é de nos destruir. E a intenção dele é de nos destruir, meus irmãos, de que forma? Será que a intenção do diabo é de nos destruir, é tirar você do emprego? Será que a intenção do diabo de nos destruir é colocar uma enfermidade em você? Não, meus irmãos, a intenção do diabo de nos destruir é nos afastando de Deus. A intenção do diabo de nos destruir é te afastar de Deus, é te afastar da presença do Senhor. Irmãos, aí você pode estar se perguntando, e como nós vencemos essas ciladas? É através do poder de Deus, ficando firme no Senhor.
Você não vai vencer essas ciladas do diabo, meus irmãos, passando semanas e semanas jejuando, semanas e semanas subindo o monte. Não, você vai vencer essas ciladas através do poder de Deus, ficando firme em Deus, ficando firme no Senhor. Entenda que quanto mais longe de Deus você está, mais pretenso, mais sensível a cair na cilada do diabo você está. Quer ver uma pessoa presa fácil para cair na armadilha, na cilada do diabo? É uma pessoa que está distante da presença de Deus. É uma pessoa que está distante da presença do Senhor. Às vezes ela pensa até que está na presença do Senhor, mas espiritualmente, de acordo com o Evangelho de Cristo, aquela pessoa está longe da presença de Deus. E esta pessoa, ela fica mais sensível a cair nas armadilhas, na cilada do diabo. E como, meus irmãos, nós podemos escapar dessas ciladas, essas armadilhas que o diabo tem lançado contra nós? Veja o que Paulo disse no capítulo 6, no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Para escapar dessa cilada, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E como é que você fica firme no Senhor? Paulo, ele vem dizendo, você tem que se vestir da armadura de Deus, da armadura do Senhor. Mas primeiramente, meus irmãos, para nós entendermos o que são essas armaduras, nós precisamos entender o que são essas armaduras. Para nós se vestirmos desta armadura de Deus, nós precisamos se vestir dela. E para entender, nós temos que entender o que são essas armaduras. Porque senão muitos vão fazer igual como muitos fazem por aí. Tem homens que se dizem profetas de Deus por aí, dizendo que tem a armadura de Deus, recebendo a armadura espiritual. Olha, Deus me deu aqui agora a espada do Espírito. Muitos têm feito dessa forma por aí, dizendo que o anjo lhe deu um escudo, lhe deu uma espada, e ele diz que onde tiver demônio ele vai sair cortando. Não, não é essa armadura. Não é essa armadura que você personifica e diz, olha, eu estou aqui com o escudo agora aqui, ó, cadê os demônios? Não, irmão. O que são essas armaduras e o que elas representam para nós? Olha o que Paulo disse aqui do versículo 14 ao versículo 17. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade. Cinge os teus lombos com a verdade. Qual é essa verdade? É essa verdade que nos liberta. Ou melhor, meus irmãos, dizendo, quem é essa verdade? Que nós temos que vestir o nosso lombo com a verdade. Qual é essa verdade? Quem é, meus irmãos, esta verdade? É Cristo, meus irmãos. Paulo está dizendo, se vistam o lombo com a verdade, se vistam com Cristo. Essa verdade é Cristo, meus irmãos. Cingido os vossos lombos com a verdade. E o interessante, meus irmãos, que o cinto do soldado romano é aonde sustenta todo o restante da armadura. Ou seja, a espada na armadura, a couraça era ligada no cinto. Ou seja, sem o cinto, o soldado romano, ele não tem armadura. Porque nada se sustenta da armadura no soldado romano se ele não tiver o cinto. Então nós temos que entender uma coisa,
que a verdade de Cristo, ela deve ser aquilo que nos sustenta. Se Cristo, meus irmãos, não é verdade para você, se Cristo não é verdade para mim, meus irmãos, então nós estamos sem base. Ou seja, nada vai se sustentar na nossa vida. Se Cristo não for a base da sua vida, se Cristo não for a couraça, o cinto na sua vida, nada vai se sustentar. A verdade de Cristo, meus irmãos, ela deve ser aquilo que nos sustenta. Se Cristo não for essa verdade para nós, meus irmãos, nada vai se sustentar na nossa vida. E Paulo, ele continua no versículo 14: e vestida a couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça, meus irmãos? A couraça da justiça é você se vestir da justiça que Deus, ele imputou sobre você. Ou seja, a salvação pela graça. Se vista da salvação pela graça que Deus colocou sobre você. E essa justiça de Deus, meus irmãos, nós se vestimos dessa justiça de Deus, nos faz nós se humilharmos, faz nós se humilhar diante de Deus, e entendendo que essa justiça de Deus na nossa vida, essa salvação pela graça de Deus na nossa vida, ela não faz nós queremos ser melhor do que ninguém, mas a salvação pela graça nos faz entender, meus irmãos, que nós fomos alcançados por esta graça, por um favor imerecido de Deus, porque nós não merecíamos. Se vista da couraça da justiça. A justiça de Deus, ela faz nós se humilhar diante de Deus. Porque agora, meus irmãos, você entende que faz parte do reino de Deus, e você foi alcançado pela justiça de Cristo. A justiça de Deus, ela não apenas faz você se humilhar, mas ela também te exalta, porque agora você entende que faz parte do reino de Deus, e que você foi alcançado pela justiça de Deus. Então se alegre no Senhor por isso. E no versículo 15, Paulo diz: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O soldado romano, meus irmãos, ele tinha que calçar uma sandália, um calçado, porque quando um soldado romano ele estava em guerra, era comum, meus irmãos, os inimigos deixarem coisas no terreno para que os pés do soldado fossem feridos, com a intenção de desmobilizar o soldado, porque não tem, meus irmãos, condição de lutar um soldado com o pé todo machucado. Então, na verdade, meus irmãos, o calçado é uma peça essencial para que nós possamos ir adiante. E esse evangelho, ele nos traz paz. Apesar dos dias maus, meus irmãos, a esperança que temos em Cristo Jesus, ela nos traz paz. Calce os seus pés na preparação do evangelho da paz. E o versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, sempre a tentativa do inimigo vai ser de destabilizar a sua fé em Cristo. Vai ser sempre, meus irmãos, de destabilizar a sua fé em Cristo Jesus e no seu evangelho. Então, meus irmãos, use esse escudo que é a fé em Cristo Jesus e no seu evangelho, porque você, meus irmãos, está em batalha e tem seta para todo lado.
Tome este escudo da fé, meus irmãos. Porque a tentativa do inimigo vai ser de destabilizar sua fé em Cristo Jesus e no seu Evangelho, fazendo você tirar o seu foco do Evangelho de Cristo. Vai fazer você tirar o foco da fé em Cristo Jesus na sua vida. Você está em batalha, meus irmãos. E nós temos que entender que tem setas do diabo para todo lado aí afora. Essas setas, meus irmãos, não vêm como setas personificadas. Você, fui atingido, não. Mas essas setas, meus irmãos, é para tirar esta fé que você tem em Cristo Jesus e no seu Evangelho. Pessoas trazendo falsas heresias. Pessoas trazendo evangelhos falsos, trazendo heresias para a tua vida. Pessoas trazendo o novo Evangelho por aí afora. E essas tentativas, meus irmãos, de você tirar o foco da fé em Cristo Jesus e voltar para as heresias, é uma seta do diabo. Quem já assistiu aqueles filmes de guerra sabe. Os soldados oponentes, eles vêm com vários soldados. E todos aqueles soldados, mais de 300 soldados, todos com flechas, dados inflamados, e eles lançam. Aí no filme você vê aquelas setas vindo. Chega, cobre o sol, né? Quem já assistiu aqueles filmes de guerra, lá vem as flechas. E se o soldado, meus irmãos, que vai receber essas flechas não tiver com escudo, acabou-se, morreu. Você tem que estar preparado, tomar o escudo da fé, com o qual você pode apagar todos os dados inflamados do maligno. Quando o inimigo vier com setas de heresias, falsos profetas virem contra você, você vai dizer: eu não creio no que você está dizendo, eu creio que aqui está escrito. Eu creio no que esta palavra está dizendo. E no versículo 17 Paulo diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você já tomou o capacete da sua salvação? E o interessante, meus irmãos, é que a salvação, ela ficou por capacete. Por quê, meus irmãos? Porque se você for atingido na cabeça, um soldado, ele foi atingido na cabeça, morreu, já era. Pode enterrar. Então isso significa, meus irmãos, que nós devemos tomar posse da nossa salvação. Que nós precisamos entender que nós somos salvos. E que nós já fomos alcançados pela graça, e que Ele nos elegeu antes mesmo da fundação do mundo. Tem tanta gente tomando posse de tanta coisa. Toma posse da casa nova. Toma posse deste homem que ele é teu marido. Toma posse da prosperidade. Mas veja, meus irmãos, que a coisa mais importante que é a salvação, as pessoas não têm tomado posse da sua salvação. Você já imaginou, meus irmãos, que vida triste é uma pessoa que duvida da sua salvação? Você já imaginou uma pessoa que tem dúvida da sua salvação? Já imaginou que vida triste uma pessoa essa que não tem certeza da sua salvação? É uma pessoa que não tem paz. Porque assim, uma pessoa que duvida da sua salvação, eu comecei a semana todo vapor. Estou salvo. Pequei na quarta-feira, não estou salvo. Pedi perdão a Deus, estou salvo novamente.
falhei no domingo, não estou salvo. Meus irmãos, já imaginou que vida triste, que aflição a pessoa que duvida da sua salvação? As pessoas têm tomado tanta posse de tantas coisas, e a salvação, que é o principal, a pessoa não toma posse. E nós temos que entender, meus irmãos, que a salvação, a eleição, ninguém pode tirar de nós. Não há nada nesta vida que faça eu e você perder a nossa salvação, porque Deus, Ele nos elegeu, nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E se Deus escreveu lá o nosso nome, meus irmãos, está escrito e ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. E Paulo continuou no versículo 17: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como nós vamos vencer, por fim, o nosso inimigo? É através da palavra de Deus. Como é que você vai vencer o seu inimigo? É através da palavra de Deus. Não é através dos seus esforços próprios. Não é através do teu jejum, não é através da tua oração, não é através do voto que você fez, não é através da promessa que você fez. Você vai vencer o seu inimigo através da palavra de Deus. E o interessante, meus irmãos, é que ninguém jamais viu um soldado ir para uma guerra sem espada. Você já imaginou, meus irmãos, um soldado, ele todo vestido da armadura, mas lhe faltando a espada? Já imaginou, em meio a uma guerra, o soldado chega lá, com escudo, e lá vem guerra, menino. E lá vem fogo. E o soldado lá. Rapaz, o que esse homem está fazendo aqui? Bota esse homem lá na retaguarda ali, porque ele vai morrer. Está sem espada. Já imaginou, meus irmãos? Um soldado ir para a guerra, vestido da couraça, da justiça, e sem a palavra de Deus. Entenda, meus irmãos, que sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós estamos em uma guerra sem arma. Nós vamos estar numa guerra, meus irmãos, prontos, preparados para morrer. Se nós formos sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, meus irmãos, você vai morrer espiritualmente. O diabo vai lançar setas, ciladas, palavras mentirosas de engano, e você vai até achar que é a verdade. Você vai achar até as palavras bonitas, mas o diabo vai ter te derrubado espiritualmente. Se você for para a guerra sem a espada do Espírito, você está morto. E como, meus irmãos, nós colocamos essa armadura e não tirar essa armadura mais da nossa vida? Veja o que Paulo diz no versículo 18. Está aqui a chave para você colocar essa armadura e não tirar ela mais. Olha aí. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Como você vestir essa armadura e não tirar mais? É orando com todo o fervor, orando a Deus com todo o seu coração. Então, meus irmãos, orem, busque ao Senhor, se aproxime de Deus, crie uma intimidade com Deus. Não existe, meus irmãos,
Ninguém que seja próximo de Deus sem a oração. Você pode ter a palavra, você pode ter o capacete da salvação, você pode ter a justiça de Deus, mas se você, meus irmãos, não vestisse da oração, se você não orar, como você vai ser próximo de Deus? E a oração é que nos faz, meus irmãos, vestir esta armadura. Porque esta armadura, meus irmãos, através da oração, ela é preenchida de fé, ela nos dá certeza da salvação, nos faz tomar posse da justiça de Deus. Através da oração, meus irmãos, nos faz nós experimentar o calçado do Evangelho da paz. E a verdade, meus irmãos, é que muitos estão sem a armadura, porque não oram, não criaram a intimidade com Deus. E isto, meus irmãos, faz com que estejam vacilantes, pessoas que não estejam firmes, ou seja, são levados como vento para qualquer lado. E para concluir, meus irmãos, a vida de oração, uma vida de oração, meus irmãos, é o que lubrifica e conserva esta armadura. Sem a oração, meus irmãos, sem uma intimidade com Deus, a armadura ela fica enferrujada, e o soldado não consegue lutar. Por isso, meus irmãos, é preciso nós estar sempre orando e buscando ao Senhor, pois é Ele quem nos fortalece para lutar. E como você vai ser fortalecido se você não tem uma intimidade com Ele? E nós, meus irmãos, somos guerreiros, e nós temos que continuar, não podemos parar, não podemos desfalecer. E você tem que entender que se você estiver bem espiritual, você poderá lutar e vencer. Mas se você não cuidar, meus irmãos, da sua vida espiritual, você pode ser um alvo fácil do inimigo. Então crie uma intimidade com Deus, orem, faça como Paulo disse, fiquem firmes no Senhor e na força do seu poder, tomando toda a armadura de Deus. E tomando toda a armadura de Deus, não esqueça da oração, porque é ela que lubrifica essa armadura. Amém?